que vamos falar de Parmeira. Eita, pô. Vamos falar de Parmeira. Gordão, o bagulho é o seguinte. JP Sampaio, João Paulo Sampaio, Hugo, o nome errado que o Ademir da Guia assinou na camisa do João Pedro. Exato. João Paulo Sampaio foi no Charla Podcast, ficou lá durante 2 horas conversando de vários assuntos. Eu tive a oportunidade hoje durante a minha viagem até um cliente de ouvir a entrevista coletiva. Deixa eu te cortar um minutinho só, Romário, rapidinho, para falar que ontem foi aniversário do nosso amigo João Pedro. Olha. Grande abraço aí para ele. Abraço, eu posso falar alemão? Cara, da última vez que eu me lembro, ele não gostava muito mais desse apelido, não. Não? Não. É o alemão, ele sabe alemão, que é ele sabe. Um abraço, alemão. É parceiro nosso, então um abraço, alemão. Te amo, meu irmão, você tá ligado. E aí, velho, o bagulho é o seguinte, gordão. Ele falou de vários assuntos ali relativo à base. Alguns foram repetidos em relação a outras entrevistas, outros podcasts que ele já havia participado. Mas outras coisas ele acabou falando ali que foram, cara, pra mim foram novidades meio chocantes ali. Papo de jogador que ele pegou usando droga. Ele falou também das lesões que ele teve, aquilo que ele passou durante a vida dele. E, cara, assim... Eu nem sabia que ele tinha jogado bola. Oi? Eu nem sabia que ele tinha jogado bola. Pra mim foi novidade isso aí também. Então, e aí o que você viu dos cortes aí, gordão? O que você conseguiu acompanhar disso aí durante o dia? Cara, eu achei muito interessante, primeiro, essa história aí do jogador, no qual ele não falou qual a substância, né? Mas ele falou que teve ali a suspeita e acabou flagrando o ato sendo consumado. A postura que ele teve foi uma postura, pô, que eu achei muito correta. Ele falou que conversou com os rapazes no sentido de, cara, qual que é dessa porra aí? Vocês estão viciados? Vocês estão com problema com isso? Vocês precisam de apoio nosso? Os jogadores prontamente falaram, não, tá tudo bem, a gente só experimentando, não sei o quê. E aí a grande questão da diferença do profissional, né? No primeiro momento ele acolheu, trouxe os caras e falou, se isso aí for um problema, a gente tá junto, entendeu? Ah, não é um problema não. Ah, não? Não é um problema? Então, a partir de hoje, vocês vão fazer toque psicológico toda semana nessa porra, e se eu pegar maconha nessa porra, vocês estão fora. E é o quê? No sentido de que primeiro você apoia, porque um cara que é narcótico, ele é doente, ele precisa de um tratamento. Tendo em vista que os moleques não eram viciados, eram só uns adolescentes curiosos fazendo merda, como é normal de adolescente fazer, você já dá na emenda e já corrige o cara ali, entendeu? Ó, então, a partir de hoje, se isso repetir, acabou o sonho, vocês estão fora, acabou o sonho de vocês, acabou o sonho da família, já era. E é a postura que um profissional tem que ter nesse momento, entendeu? Você dá aquele apoio, mas você, dentro disso, você mostra que eles não estão sozinhos se for um problema, mas dentro disso você mostra que tá errado e tem que mudar. É a postura de um profissional de gabarito alto que ele é. Ele chegou até a comentar que teve um caso, no mínimo, curioso, e justamente nesse sentido, você acolher e entender que às vezes os moleques, eles são realmente moleques, velho. Foi quando nós ganhamos ali a Libertadores em cima do Santos. E aí, aquele time nosso ali que foi campeão em cima do Santos, tava cheio de moleque da base. Patrick de Paula, Gabriel Menino, o Danilo, porra, esses moleque tudo. E aí diz que os moleque descambaram na confraternização, velho. E, porra, ficaram bêbados e não sei o que. E aí o Maurício Gagliotti foi e mandou uma mensagem pra ele. Ele, porra, JP, olha os moleques aqui, como é que eles estão? Aí o JP respondeu pra ele, porra, Gagliotti, o que você tava fazendo com 18 anos de idade, velho? Imagina se fosse você ganhando a Libertadores da América. O que você estaria fazendo? Aí disse que o Gagliotti falou, lembra nós quando tinha 19 anos. Você é louco, velho. Imagina se a gente ganhou a Libertadores naquela época. Puta que pariu. Nem fui eu que ganhei a Libertadores e eu tava maluco, porra. E eu já não tinha só 19 anos, já tinha passado os 19 anos. Exato, exatamente. Agora imagina nós com 19 anos ganhando a Libertadores jogando bola. Exato. E a Santo André ia acabar.
Não ia mais ter Santo André. Mas foi bem legal, assim, eu achei uma entrevista top. E aí ele falou de um outro assunto também, gordão. E aí eu vou ler as aspas dele aqui. Porque na época eu havia ficado muito curioso sobre o porquê o Palmeiras havia afastado um time inteiro da base do Palmeiras. Um time inteiro. Afastou, saiu a notícia e ninguém se pronunciou sobre isso na época. E aí, nessa entrevista, o JP, né, o famigerado JP, ele soltou as seguintes aspas. Vou ler aqui, gordão. Boa. Hoje, eles, né, no caso os atletas, são empresas. Tem staff, um empresário, fisioterapeuta, são empresas dentro do vestiário de um esporte coletivo. Cada um quer ver a sua empresa. Afastei um time todo para dizer: a empresa aqui é o Palmeiras. A mãe geradora é o Palmeiras. Essa empresa não se negocia. Ninguém vai ser maior. Sua empresa, seu staff, vai ser maior que o Palmeiras. Você só está aqui por causa do Palmeiras. Seu porra. Cara, essa aspa é absurda. E ela demonstra o motivo do sucesso, né? Enquanto em outros clubes a base é balcão para fazer favor para empresário, é balcão de negociata. O Palmeiras leva a sério a base. Isso é uma coisa recente. A gente que acompanha o Palmeiras há mais tempo sabe que a base do Palmeiras nunca foi boa ao longo da história, nunca. Até 2022 o Palmeiras não tinha uma copinha. O Palmeiras não revelava ninguém. E hoje é totalmente o oposto disso. A base do Palmeiras é referência. É a que mais vende, é a que mais busca jogador, é a que tem o melhor time de scouting. É uma referência para o Brasil todo e você vê que o trabalho do JP é preponderante para isso. Tanto que a gente conversou um pouco na nossa reunião antes da live aqui que não, acho que não tem. Eu sou um cara que acompanha o futebol. Acho que não tem nenhum dirigente, diretor de categoria de base que tem 10% da relevância que o JP Sampaio tem. Toda vez que ele abre a boca para falar, todo mundo presta atenção. E outro diretor de categoria de base vai, por exemplo, num podcast do tamanho que é o Charla Podcast, para falar do time, para falar da categoria de base. Acho que não tem nenhum que tenha uma relevância nesse nível, né? A gente comentou também um pouquinho antes daí, o único diretor de base ou acompanhante de base, sei lá o que de base que eu vi mais recentemente foi o Dinei quando ele foi mandado embora, porra, porque tinha esquema na base do Corinthians. Então, exatamente. Ele pediu pra sair, na verdade, né? E aí, qual que é a grande questão? Aí você vê o porquê que o trabalho do Palmeiras está nesse nível hoje. Não é por acaso, não é por sorte. Não é só por grana. Grana por grana, cara, muito dinheiro na mão de quem não sabe usar, na mão de quem não sabe fazer gestão, não serve pra porra nenhuma, serve pra trazer mais problema. Entendeu? E hoje o Palmeiras. E aí, hoje eu também vi uma entrevista que já não é nem nova. De bobeiras, lapeando pelo YouTube. Eu vi uma entrevista do Maurício Gagliotti, que ele deu pro André, né? É nova, E ele falou. é nova. É nova? Nova. Eu vi hoje, é nova. Eu vi uns pedacinhos dela hoje e aí ele fala. Quando o Palmeiras estava com o aporte da Crefisa, ele quis investir em categoria de base porque, claro, é importante você ter um aporte da Crefisa, é importante você ter um aporte de um parceiro comercial de sucesso, mas só que desde quando o Palmeiras teve a parceria com a Crefisa, o Palmeiras sempre operou para conseguir ser independente financeiro, inclusive se algum dia o Palmeiras fechar um ano sem patrocínio, vamos supor, hipoteticamente falando. Claro, vai ter uma queda, vai precisar segurar a onda, mas o Palmeiras não vai quebrar se isso acontecer. E esse, para mim, é o diferencial. E o trabalho da base, o trabalho do JP Sampaio faz muito parte disso. Total. Porque a base do Palmeiras gera para o Palmeiras 2, 3 patrocínios master por ano. Numa venda de um cara igual o Hendrick, numa venda de um cara igual o Estevam. Entendeu? Não, e nessa entrevista do Gagliotti, ele fala que naquele momento ele estava procurando um novo treinador ali em 2000, né? 2019 para 2020. Um dos entrevistados por ele foi o Sampaoli. Sampaoli, exatamente. Isso. E aí disse que na entrevista com o Sampaoli, a expectativa que o Sampaoli tinha em relação ao planejamento do Palmeiras era totalmente diferente.
que o Sampaoli queria mais ou menos ali 10 a 15 reforços, já estava com uma lista de nome de reforço que ele queria. O Palmeiras não, o Palmeiras queria seguir com a categoria de base, que já tinha aquela primeira leva de frutos formada. Tanto que a gente vê o time do Palmeiras de 2020, subiram 9 jogadores, se eu não me engano, 9 jogadores da categoria de base. Entre eles, alguns foram titulares na campanha do Brasileiro, foram titulares na campanha da Libertadores. A gente pode citar o Gabriel Menino, Gabriel Veron, Danilo, Patrick de Paula. Renan, Wesley. Renan, O Renan não chegou a ser titular, né? Não, mas todos eles participaram. Participaram, exatamente, eles participaram. Faziam parte do elenco. Exatamente. E aí foi quando ele contratou o que o JP Sampaio falou na entrevista dele, né? Que a melhor contratação do Palmeiras para a base foi o Vanderlei Luxemburgo. Ele chega, bate no peito também, assume os moleques, sobe, bota para jogar. Cara, é assim, é um trabalho de se aplaudir, porque a base do Palmeiras hoje é a mais relevante do país aí e muito longe das outras, velho. Foi a base do São Paulo lá atrás, a base de Curitiba, o CT de Curitiba, aquela coisa toda. Hoje é o Palmeiras, né, velho? E aí você vê o diferencial do cara que conhece bola. Eu sou muito fã do Luxemburgo. Hoje a galera escrotiza ele, mas eu sou muito fã dele até hoje. Quando o Danilo vem da base pro profissional, ele não era o cara mais prestigiado. Patrick de Paulo, Gabriel Menino eram mais prestigiados do que ele. Só que ele foi o que mais deu certo, ele foi o que mais jogou bola. Não, ele jogou muito. Muito. Eu acho que ele faz falta até hoje. Faz falta até hoje. Depois que ele saiu, a gente veio se recuperar um pouquinho com o Richard Rios, velho. E aí, nesse ano de 2020, especificamente, a base do Palmeiras foi tão cabulosa que eu não... o famoso jogo ali de Avellaneda contra o River Plate, o 3-0, o Palmeiras, não sei se você vai lembrar disso, o meio de campo do Palmeiras naquele jogo foi Gabriel Menino, Patrick de Paulo e Danilo. Em tese, 3 volantes. Só que eles decidiram ali acabar com o jogo e o Palmeiras jogou muito, e aí aquele jogo que o pessoal chamava eles dos 3 porquinhos, né? Uhum. E, cara, você vê o tamanho da relevância daqueles jogadores e até então. Porque aí não é só questão de você formar um craque como o Estevão, você formar um craque como o Hendrick. Mas é você formar jogadores que sejam úteis. Que vão ter uma carreira fora do Palmeiras. Que vão ter uma carreira em times grandes do Brasil, que vão ter uma carreira internacional, entendeu? Quando o Luxemburgo traz essa expertise dele e lança esses moleques, o Abel Ferreira também tem participação na manutenção dessa galera. Porque você pode ver que todo mundo, que inclusive eu chiei quando o Palmeiras liberou, caso do Renan, do Patrick de Paula, são os dois mais conhecidos, né? Depois o Veron. A percepção do Abel foi muito certeira, porque todos eles tiveram problemas extracampo, todos eles tinham qualidade técnica, todo mundo sabe disso, mas todos eles se envolveram em polêmicas que não cabem dentro do Palmeiras organizado como é hoje. E é na época do Palmeiras de 15 anos atrás, que a gente lembra, o jogador do Palmeiras tomou a cana e matou um motoqueiro na rua. Foda-se, meu irmão. O importante é ele jogar domingo, entendeu? O Palmeiras de hoje, profissional como não cabe isso. O Abel tem muita participação nisso também. Tanto que o JP Sampaio fala na live que o Abel é o grande responsável pela integração dos setores do Palmeiras. Os setores não se conversavam muito, o futebol não falava muito com a fisiologia, que não falava muito com a fisioterapia, que talvez não falava muito com o financeiro. Hoje está tudo integrado, está todo mundo falando a mesma língua, e o Abel é parte preponderante nesse profissionalismo que o Palmeiras tem hoje, Romário. Gordão, me perdi um pouco aqui com a prolixidade do que a gente estava fazendo. Ó! Curtiu? Oh, bom demais. Brincadeiras à parte aí, Gordão. Aí, vendo ali a entrevista do Gagliotti, o André Hernan pergunta pra ele: voltarás para um próximo mandato? E aí eu te pergunto, Gordão, você aceitaria o Gagliotti de novo como presidente do Palmeiras? Olha, eu confesso pra você que a postura dele me incomodava um pouco, mas contra fatos não tem argumento, cara. Porque aí o que ele faz quando eu acho que a postura dele me incomoda?
Ele pega 2 taças da Libertadores assim, dá com ela na minha cara. Aqui, ó, pá. Mas Aqui o a que te postura, incomoda o da postura arrombado. dele, gordão? Eu achava ele muito omisso. Diferente da Leila. A Leila hoje dá muita cara a tapa. O Gagliotti, ele tinha um perfil mais parecido com o que é o Anderson Barros hoje. Ele não era muito incisivo, ele não aparecia para falar toda hora, diferente da Leila, que aparece para falar toda hora. Entendeu? O que eu lembro de mais pá, assim, que ele falou foi quando ele soltou que o Paulistinha, né? Isso, Paulistinha. Paulistinha. Mas ali também, mesmo quando ele, nesse momento, ele solta, acho que a fala que ele usou foi incorreta. Foi incorreta, foi. Em todo modo, é o que eu falei pra você, a postura dele me incomodar ou não, foda-se, velho. O resultado fala mais alto, e resultado ele tem, sempre teve, e provavelmente, se eu não gostava da postura dele, o tempo provou que eu que tava errado, entendeu? Como sempre. Isso. Então, até aí, ele, é igual eu falei, ele pega as 2 taças da Libertadores e dá com ela na minha cabeça, entendeu? Não tem conversa. Uma coisa que eu curti muito, assim, ele foi na contramão de vários clubes aí do país no período ali da pandemia, foi a postura dele em relação a toda a tratativa sobre o panorama que a gente estava vivendo, né? Claro, isso também é uma situação que me incomodava na época, que você não via o presidente do Palmeiras defendendo muito o Palmeiras como a Leila hoje faz, por exemplo, que foi o que a gente falou. Às vezes ela pode não entender muito de futebol, mas do resto todo ela entende. E na época parecia que ele se escondia, não sei se ele não gostava do confronto, né? Ele tentava fazer mais aquela coisa, tipo assim, não, peraí, não sei o quê. E mesmo nessa entrevista, quando o André pergunta do Dudu, pergunta de algumas coisas, ele tem essa postura, né? Mas eu acho que ali todo o processo e o procedimento que ele tomou no período de Covid, mais de manter todo mundo entregado, e mais do que isso, trazer todo mundo pra perto, tá, não sei o que, cara, fez toda a diferença pra nós. Nos tornarmos o time vencedor dentro e fora de campo que a gente se tornou naquele período ali e que somos até hoje, né, velho? E quando ele tem a postura que ele tem durante a pandemia, demonstra o quanto é coerente. Por quê? Na época do Paulo Nobre, ele era o cara das contratações. Ele não fazia exatamente o que o Matos fazia, que é o que o Anderson Barros faz hoje, mas ele sempre estava ali no bastidor. Qual que era a grande questão? Ele ajudou muito o Palmeiras a chegar na austeridade financeira que o Palmeiras tem. Então, quando dá a pandemia e ele toma a atitude que ele tomou, qual que é a impressão que dá? É que ele fala assim, meu irmão, a casa tá arrumada e fui eu que arrumei. Entendeu? Então a gente não tem porquê cortar de um funcionário que ganha R$2.000 enquanto a gente mantém o do atleta que ganha R$400.000. E aí foi, inclusive essa história é conhecida para quem viu, né? Ele reúne o time e fala, pessoal, para a gente conseguir manter todos os empregos, todos os funcionários que estão ajudando aqui no dia a dia, a gente vai ter que cortar um pouquinho na carne de vocês para conseguir manter tudo em ordem. E os jogadores aí nesse senso de coletividade, todo mundo abraça essa ideia e o Palmeiras executa ali uma situação muito nobre, que foi de manter os empregos na pandemia, porque sabia que um momento aquilo ia passar e o Palmeiras ia voltar a ter a arrecadação. Por exemplo, o Allianz Parque traz para o Palmeiras, a arrecadação que o sócio avante traz para o Palmeiras. Jogo normal de brasileiro. Exatamente. E o Gagliotti, sendo um cara muito inteligente, ele tinha tudo isso mapeado, e quando os jogadores fecham com ele nisso, aí ele pensa, pô, é isso, vamos meter marcha e vamos embora. Ele demonstrou ser um cara muito diferenciado nesse sentido. Bom, subiu um comentário pra live aqui, gordão, que foi do Heitorzinho. Boa live, rapaziada. Aí ele faz uma pergunta. Posso assistir a live no banho? Pode. Olha, eu vou confessar uma coisa, mas eu vou falar baixo aqui pra minha esposa não ouvir. Eu tomo banho assistindo a live do Fernando, do Não Importa o Que Digam. Tá, e o que você faz durante essa live, Romário?